Hoje é o Dia Mundial do Vegetarianismo e eu sou uma pessoa que já passou mais da metade da vida sendo vegetariana. Então é um dia que representa muito para mim. É um dia que me fez refletir bastante toda a trajetória da minha vida e rumos que eu tenho tomado em função do vegetarianismo. Talvez alguma pessoa possa se identificar, porque eu vim contar a minha história com o vegetarianismo e talvez faça parte da história de alguém ou se pareça com a história de alguém. Eu fui uma criança que, dentro das possibilidades que tínhamos em casa, nosso acesso a carnes, né? Ele não era muito vasto. A minha mãe preparava assim guisado, que eu gostava de comer. Final de semana, meu pai fazia churrasco, que eu já tinha muitas limitações para comer. Então a carne que eu gostava de comer no churrasco era uma carne muito bem passada, que não tivesse nenhuma presença de sangue, gordura, nervos, que ela fosse aquele pedaço assim que parece um carvão, que geralmente não é o tipo de carne que as pessoas que gostam de carne gostam de comer. Frango também era uma carne que eu só comia se fosse assim muito seca, peito ali, na coxa, mas nada que me remetesse assim a uma pele, a uma cartilagem, nada que tivesse uma textura assim mais diferente. Porco eu praticamente nunca comi. E peixe era bem raro a gente comia assim na Páscoa, ou na praia. Meu pai pescava, gostava de pescar, e a gente comia aqueles peixinhos papa-terra, frito, pampa, mas eu não gostava muito, nunca gostei. Mais próximo de peixe que eu gostava assim era atum, sardinha. Minha mãe fazia aquelas pizzas de sardinha, então não era algo que fazia muito parte da nossa rotina. Quando eu fiquei adolescente, foi quando eu conheci uma pessoa, um amigo, era amigo do meu irmão, que eu tinha uns 14 anos, eles já eram mais velhos, e ele era vegetariano. Então, eu achei aquilo o máximo. Era uma possibilidade que ninguém nunca me apresentou. Não comer carne. Ele comia muitos ovos. E eu achava que podia dar certo. Mas quando não é tu que tem autonomia para comprar, para fazer, eu fiquei alimentando só aquela ideia, né? Então, passaram uns anos ali, com 17, 18 anos, eu quis bancar o que eu tinha vontade de fazer, que era não comer mais carne. Então, para eu me sentir melhor, com mais segurança, eu parei de comer carne vermelha, que era a carne que mais me remetia, assim, a um animal, né? Pelo sangue, né? Pelo formato, pela textura. Então eu parei de comer carne vermelha. E eu fiquei um ano sem comer carne vermelha, mas sempre é como se eu desse aquela desculpa pra mim mesma, né? Não, mas eu como o frango e tal. E isso não era só pra eu parar de comer a carne vermelha. Mas o que aconteceu foi que eu acabei comendo muito mais frango
do que eu comeria, porque quando eu ia fazer alguma refeição ou tivesse alguma janta, alguma coisa, as pessoas se preocupavam muito comigo, e daí sempre tinha frango, sempre tinha uma opção que eu não queria, tantas, né? Tantas vezes. Então eu decidi que eu não ia mais comer frango. Eu decidi que eu ia comer só peixe. Na minha cabeça, naquela época, naquela frequência esporádica, né, de poucas vezes por ano. Mas o que aconteceu também foi que a cada janta, almoço, em família, essas coisas, eventos, aniversários, tinha aquela lata de atum esperando. E não era essa a minha ideia. Até que eu assumi, não queria mais nada. Então, eu acredito que a transição nesse aspecto durou uns 3 anos, né? Mas foi antes dos meus 20 anos. Então, eu consegui parar de comer todos os tipos de carne. Frutos do mar é uma coisa que eu nunca comi. Eu fui experimentar camarão com uns 17 anos, comi umas 2, 3 vezes, por social, não porque eu queria, nunca tive vontade. Marisco, essas coisas, nunca tive vontade. Nunca comi outros tipos de carne, nunca comi miúdos. Certas carnes eu não, cortes eu não gosto nem de ver. Mondongo, esse tipo de prato, assim, pra mim é bem ruim de ver. E assim eu segui numa época onde eu não tinha nenhuma informação, que não, acho que eu tinha o quê? Uns livros, eu me virava indo para Banca 12, lugares assim, e perguntava para as pessoas, porque geralmente eram pessoas que sabiam mais sobre alimentação natural e poderiam me dar dicas. Então eu já tinha minhas proteínas de soja, já cozinhava aquilo para que eu não ficasse com nenhuma deficiência nutricional. Mas não tinha informação, a internet estava... o dinossauro falando. A internet estava recém iniciando, né? Então era ainda novidade, tu ter um e-mail, tu poder trocar mensagem, tu te comunicar, não tinha essa comunidade toda à disposição, né? Então era muito início e sem eu não me sentia pertencendo a nenhum lugar, eu só estava fazendo o que meu coração estava mandando. E há uns de 10 anos pra cá, depois de uns 10 anos desse meu início, que eu fui começar a acessar comunidades, canais do YouTube, pessoas que eram referência naquele assunto, para que eu pudesse me instruir melhor. Então, até então eu tinha algumas pessoas que eu conhecia que iam mais assim pro lado do ativismo e da consciência por impacto, e de uma vertente que eu não achava que fazia muito sentido. Mas tem lá, acho que no meu Facebook, como eu sou de Jurássica, tem um livro, um álbum de fotos, eu acho, no Facebook, que é mais nesse sentido, que é antigo, que é nesse sentido ativista, assim. Mas de uns 10 anos pra cá, um boom, assim, de influencers e de pessoas referência no assunto, né? Acesso a materiais com mais embasamento, receitas, opções e o início de uma vertente assim mais científica, né? Mais respaldada. Eu nunca gostei assim de estudar EAD, assim, estudar pela internet, mas assim foi uma coisa que na pandemia se intensificou muito. Então eu ainda era, né, até a pandemia ali,
ovo-lacto, né? Ovo-lacto vegetariana, pessoa que comia muitos ovos, tomava leite e derivados, eu me dizia assim, viciada em queijo e tal. E achava que em função disso nunca ia conseguir ser vegana, né? E na pandemia eu estudei muito sobre isso. Principalmente pela pandemia em si, né? 2009, acho que teve a gripe suína, né? Depois eles mudam o nome, assim, gripe aviária. Então, é tudo tem a ver com esse sistema, assim, de produção, né? Produção que não é muito propício para a saúde, né? Vai muito além de comer ou não comer animal, é a questão da indústria mesmo e de como isso não nos faz mal só para a nossa saúde diretamente, mas indiretamente criando vírus, né? Criando doenças. Então, ali na pandemia eu me dediquei mais a estudar sobre veganismo. Eu realmente abri mão. Então, até hoje eu não compro mais nada de ovos e leite e derivados. E eu consegui ficar 100% sem ingerir nada de origem animal por um bom tempo. Depois eu tive a gestação. Na gestação eu tive muitas dificuldades para me alimentar. E dentro de todo esse histórico eu sempre julguei que me alimentei bem. Não tão bem no início, né? Eu tentava, mas não era tão bem quanto... E foi se aprimorando, assim, a minha qualidade nutricional. Só que na gestação, por uma limitação de paladar, náusea, eu sentia que eu não conseguia comer todos os nutrientes que eu precisava, ou que eu julgava que precisava. Então, procurei auxílio, né? Procurei consultar com a nutricionista, nutróloga, e eu não fui muito feliz, assim, nessas procuras, porque quando a pessoa não é especialista naquele assunto é complicado, sempre foi considerado um problema, né? Eu não comer carne e eu ia umas bobagens, mas não julgo, assim, e também a gente não pode ser excludente, assim, de achar que porque a pessoa não é especialista naquele assunto, ela não conhece o restante, né, da área da nutrição. Mas às vezes a gente se sente a própria sorte, né? E depois que eu tive a Sara, aquilo me tocou, sabe? Eu pensei assim, bom, agora eu vou ser a pessoa que eu não encontrei. Eu vou ser a pessoa que vai poder auxiliar pessoas que, assim como eu, precisavam de ajuda e que eu não tive. Então, eu comecei a fazer nutrição em função disso. E em 2023, eu fui na jornada de nutrição do Hospital de Clínicas e era um evento acadêmico da nutrição. Ele não era um evento nichado do vegetarianismo e veganismo. E neste evento tinha uma das palestras que era sobre, né, alimentação à base de plantas e os benefícios para performance, né? E muitos profissionais que já eram formados estavam lá e relataram suas inseguranças, assim, para prescrever para pacientes vegetarianos e veganos. Eles expuseram, assim, as inseguranças, né? E eu olhei, assim, eu escutei aqueles relatos, assim, eu fiquei tão emocionada, assim, né, com quanto as pessoas gostariam de levar aquilo adiante e não tinham forças, mesmo sendo vegetarianas e veganas. E porque falta, né, não, dá certo sim. E daí eu comecei a falar e falei assim, olha, eu sou uma pessoa que já estou há muito tempo sem comer carne
e sempre fui doadora de sangue, e fui gestante, e tive parto normal, e a amamentação da Sara foi quase até os 11 meses, exclusiva, porque ela mamava muito, e até os 3 anos ela foi lactante, muito lactante, e depois de 1 ano do parto eu voltei a doar sangue. Então eu nunca tive deficiências de ferro, ferritina, minha hemoglobina sempre boa, hematócrito, B12, e isso me faz ter a certeza. Eu não tomo nenhum medicamento contínuo, controlado, não tenho doença, não fico doente. Então, assim, eu tenho a certeza que dá certo não comer carne. Eu tenho essa certeza comigo há muito tempo, mesmo antes de ter certificação científica. Eu tenho essa certeza que dá certo. O que acontece é que muitas vezes as pessoas fazem as coisas erradas e não tem nada a ver com a dieta que elas fazem. Elas só não consultam, não vão no médico, não fazem exames. E isso independe do tipo de dieta que tu faz. E tem os nichos, agora que eu falei na dieta, mas assim, as pessoas falam veganismo não é dieta. Enfim, existiu e tem subdivisões muito grotescas, assim, né? Muito que só prejudicam, né? Porque devíamos todos ser a soma de nós, né? Dos nossos saberes, das nossas experiências, e não a gente ficar se segmentando. Então vai ter sim vai ter a vertente política disso tudo, porque envolve política, sim, né? A nossa alimentação depende muito de política pública, depende da questão de regulação de marketing, depende de um monte de coisas, questões sociais, culturais, e enfim, é um assunto que é complexo. Não é um rótulo. Eu sou vegetariano, eu sou vegano. É muito mais do que isso. Ele é muito extenso, muito abrangente. E ele deveria abraçar todo mundo, né? Teve o boom também, há uns 10 anos atrás, de restaurantes nichados, né? Restaurantes veganos, vegetarianos, que foi muito bom, né? Para quem entrava cestroso nos estabelecimentos, tentando... será que essa lasanha aí tem carne? Será que esse molho da massa é de proteína? Não sei o quê. Então, o restaurante vegetariano é um lugar onde a gente se sente livre. Tu pode comer o que tu quiser. O teu limite é o teu estômago. Tu não precisa ficar preocupado. Mas, por outro lado, ele é excludente, porque tu quer ir com a tua família, ou tu quer ir com teus amigos, ou sei lá. Ao passo que é bom tu estar entre os iguais, também é ruim tu estar longe dos teus desiguais, que são os teus afetos. Então, tá tendo agora uma diminuição dos restaurantes exclusivos vegetarianos e veganos, porque os outros, os onívoros, estão se adaptando para poder receber vegetarianos e veganos também, o que eu considero muito melhor. Lá onde eu trabalho, por exemplo, no hospital, eles fizeram algo muito fantástico, porque tentando atender essa demanda no refeitório que eles têm dos funcionários, eles tinham implementado um dia na semana para ser o dia sem carne. E nesse dia, poucos eram felizes e muitos eram tristes. Então era um dia que o refeitório ficava bem vazio. E de uns tempos para cá, eles implementaram que um dos buffets, que são 6, seria o buffet da linha verde. Então, esse buffet, ele tem a proteína vegetal.
no lugar da proteína animal. E assim todos são felizes, todos ocupam o mesmo espaço, né? Eu achei maravilhoso e acho que é a tendência, né? Porque quando tu transforma o dia sem carne, tu tá impondo, né? Tá impondo que as pessoas não comam carne aquele dia, as pessoas que gostam. E toda imposição, ela é ruim, porque ela não é uma decisão consciente que a pessoa tomou. Então aquela pessoa ali, ela não tá comendo carne, mas não é porque ela decidiu isso. Nesse tempo eu conversei com uma amiga que ela ficou um tempo sem comer carne em função da religião. E aí, ela gostava, voltou a comer. Então a gente não pode ficar feliz porque as pessoas estão parando de comer carne por decisões ou pelo preço ou pelo que, sabe? Eu acredito muito na educação, não só em saúde, mas em nutrição, na conscientização, no conhecimento sobre como os processos acontecem, sobre como é a produção do que tu está ingerindo. E acredito que seria uma obrigação moral de todos nós sabermos de onde vem o que a gente come, como que vem, como que acontece, de que forma que acontece. Então, é nisso que eu acredito, nessa conscientização, nesse aprendizado. E com esse aprendizado, com a ciência pessoas estarem cientes de como as coisas acontecem, aí sim elas vão poder decidir, vão ter o poder de decisão, vão poder refletir sobre aquilo. E eu tô, a Sarah tá muito numa vibe de Rei Leão. E aí esses desenhos da Disney, eles estão assim, eu estou revisitando eles com reflexões muito profundas, né? E o Rei Leão, ele fala pro Simba, assim, o Mufasa, ele fala pro Simba, assim, que os leões são o topo da cadeia alimentar, mas ele tem que respeitar todos os animais, até o antílope. E o Simba fala, mas o antílope, a gente não come o antílope? Daí ele disse, sim. E quando a gente morre, a gente vira grama, e os antílopes comem a grama, então estamos todos ligados no ciclo da vida. E não é porque eles podem matar a hora que ele quiser, porque ele é o animal mais forte, mais predador, etc., que ele vai fazer isso sempre, toda hora. E ele mostra muito o que faz quando é necessário. E diferente de lá, quando o Scar assume que ele mata tudo que é manada que tem, consome com tudo e acaba, né? Então, é muito interessante criar essa consciência do que é realmente necessário e daquilo que não é. Porque tudo que a gente faz que não é necessário acaba sendo um abuso e uma agressão, né? Não só com os animais, mas com os recursos do planeta. Porque mesmo as pessoas que acreditam, né, que é necessário comer carne, provavelmente não seja necessário nessa frequência e quantidade que a gente come. Eu acredito que não é necessário zero. Mas, para quem ainda acredita que provavelmente o ideal é que fosse em quantidade e quantidade inferior. É isso. Hoje é o dia de algo que faz muito parte de mim e diz muito quem eu sou. Então,
é um dia especial e eu fiquei muito feliz durante esse dia, refletindo sobre tudo isso que eu tô falando agora. Eu passei o dia pensando e acredito que sim. Eu tô fazendo o meu segundo estágio de nutrição. E às vezes é um pouco cansativo. Às vezes é um pouco cansativo e desgastante quando a gente está se dividindo entre maternidade, trabalho, casa, estudo, estágio, cachorro e todas as demandas. Eu mesma, né? Treino quando dá. E aí vem esse dia que me faz lembrar do porquê que eu me meti nesse monte de coisa. Então, é gratificante e eu só tenho a agradecer a mim por ter tomado essa decisão, né? E se tu te sentiu não digo que representado, mas se tu te sentiu ressoando com algumas dessas passagens que eu relatei, com algum desses movimentos, vai ter valido a pena estar aqui às 10h30 da noite falando. Obrigada.